Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação. No primeiro programa de 2019, vamos ver o que foi destaque na nossa revista em 2018. O centenário do Colégio Andrews, no Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais escolas do Brasil. Um professor que dedica parte do tempo para tirar dúvidas de matemática em uma praça pública no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. E o que pensa uma jovem escritora do Distrito Federal. Eu não tenho muito medo de fazer as coisas, eu só vou. Conviver com as diferenças. Atualmente, este é um assunto sempre presente dentro das escolas, em casa ou mesmo nas acaloradas discussões políticas. O assunto tem sido mesmo pauta de debates nas salas de aula de várias escolas. Só que no Brasil, tem colégios que há muito tempo adotam a prática de conviver com as diferenças. É o caso do Colégio Andrews, no Rio de Janeiro, que em 2018 comemorou o seu centenário. Uma instituição que marca sua trajetória por ser inovadora, fruto do sonho de duas mulheres à frente do seu tempo, já na distante década de 1910. Foi, de fato, uma iniciativa de duas mulheres professoras, uma paraense anticlerical, uma inglesa anglicana. Elas foram, de alguma forma, pactuando o que seria esse projeto educativo. Daí a ideia, desde o início, de fazerem uma escola para meninos e para meninas. E aí uma escola mista, o que na época já foi original. Um estabelecimento de ensino laico, uma proposta educacional sem nenhum viés religioso. Aceitavam também, desde o início, crianças filhas de casais desfeitos, o que para a época também era uma coisa um pouco excêntrica. Meu bisavô, avô e pai estudaram aqui. E, inclusive, o meu bisavô sendo da primeira turma da história do Andrews. Então, é para minha família. E eu sou a primeira pessoa deficiente visual que vem para o Andrews. E eles se disponibilizaram, assim, muito, sempre me tratando super bem e aprendendo junto comigo, e eu aprendendo com todo mundo. E eu acho muito legal que a escola está acolhendo, incluindo todo mundo. Mas ele também é um colégio que se importa muito com a área humana do aluno. Ele quer explorar aquilo que a pessoa tem para dar para o mundo e como aquele conhecimento vai afetar ele na vida adulta. O colégio tem tido uma caminhada interessante na linha tecnológica, mas a gente não abre mão do presencial, não abre mão do olho no olho. Tem famílias que gostariam de resolver todas as questões escolares do filho por WhatsApp. A gente diz, não, sinto muito. O nosso projeto, ele dá um pouco de trabalho. A gente vai pedir que o senhor marque uma hora, vamos conversar aqui, vai ter alguém que lhe atende, é olho no olho. A gente não abre mão do presencial. Eu ficava muito confortável do jeito que o Andrews ensinava as matérias e de como aqui o acolhimento com os alunos é tão forte. Você deixa de ser só um número de matrícula nesse colégio. As pessoas crescem muito aqui dentro. Estudar no Andrews foi, assim, um grande privilégio, porque é um momento, vamos dizer assim, que nós ainda estamos na ditadura e tivemos professores incríveis que nos provocavam a pensar e a refletir sobre aquele momento do Brasil. Uma escola boa de conteúdo e boa de prática, de uma prática libertária, democrática, de formação de senso crítico. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui descobrir lá na escola minhas aptidões profissionais que estavam muito mais ligadas às áreas artísticas. A tendência, a vocação da escola sempre teve um comprometimento com arte, com cultura, com literatura. E hoje mesmo a gente entende que, até discutindo a questão do currículo, né, no fundo, assegurado alguns conteúdos e competências básicas, o que importa numa trajetória escolar são aqueles que remetem à compreensão da condição humana, né? Nós tínhamos uma formação acadêmica muito interessante, muito moderna, com aulas de literatura, de filosofia, de psicologia, enfim. A minha vida escolar no Colégio Andrews, sem dúvida alguma, determinou o artista que eu sou hoje. Eu costumo dizer que as fundadoras, quando
escolheram abrir a escola, acabaram encontrando alguma coisa que produziu sua própria identidade, né? E eu acho que para a gente o Andros é isso hoje, né? É fonte de pertencimento, organiza sentido de vida e produz identidade. Para a gente, para quem participa, para os alunos, para os professores, acho que é alguma coisa preciosa a ser preservada e vamos tentar tocar para diante. 100 anni ao Colégio Andros. Grazie. 100 anos são muito importantes e eu espero que seja só o começo dessa história. Que venham mais 100 anos, mais 200, muitos anos pela frente. Resistam, não desistam. Obrigada por tornar esse tempo que era para ser uma pressão tão grande num momento tão especial e, ao mesmo tempo, tão gostoso de estar aqui. Muito obrigada por tudo. Que venham mais 100 anos. Um abraço. Vamos conhecer agora a história de uma jovem escritora que vive em Brasília. Maria Eduarda Marinho tinha 15 anos de idade quando publicou seu primeiro livro de contos. E um detalhe, Ernesto, o livro foi feito na máquina de escrever. Que legal! A história é da nossa equipe do Distrito Federal. Vamos ver. A escrita sempre esteve muito presente na minha vida e eu sempre amei escrever, assim como eu sempre amei ler. E eu acredito que sem a escrita eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje. Bom, a Maria Eduarda Marinho, que a partir de agora eu vou chamar de Duda, tá bom? Você me Claro, permite? Claro. Ela tem o primeiro livro lançado, Contos de uma Máquina de Escrever. A Duda é aquela que se arrisca a arriscar a vida sem borracha? Sim. Desde muito pequena eu sempre fui assim, um pouco mais atirada. Agora que eu tô um pouquinho mais reclusa, que eu penso mais antes de fazer, mas eu sempre fui um pouquinho impulsiva nesse caso. E eu acho que não é um defeito meu, é mais uma virtude. Que eu não tenho muito medo de fazer as coisas, eu só vou. Então esse primeiro conto que a gente lê aqui é mesmo assim, arriscar aquela pessoa que você descreve é a autora. A autora. É uma apresentação minha pra pessoa que tá lendo se sentir um pouco mais próxima de mim. Eu me sinto muito mais próxima das palavras quando eu escrevo na máquina, porque ela não tá presa dentro de uma tela, um mundo virtual. Ela tá ali comigo impressa no papel, eu consigo sentir o cheiro da tinta, eu consigo sentir, quando eu preciso arrumar a fita da máquina, eu sinto aquilo que faz as palavras nos meus dedos. Porque é como se eu falasse com uma pessoa, como se eu estivesse dialogando com alguém. Pelo barulho das teclas, a pessoa tá me respondendo. Romeu e Julieta ou o Morro dos Ventos Uivantes? O Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? Porque o Romeu e Julieta, ele é uma coisa muito puxada pro trágico e também um amor muito idealizado. O Morro dos Ventos Uivantes possui várias histórias de romance dentro do livro, que são histórias de romance real. Ainda que seja um pouco mais trágico, um pouco mais dramático do que acontece na realidade, é uma coisa que puxa muito mais pro que é de verdade, que é o sofrimento, foca no sofrimento dentro do romance, também nas partes boas, na falta absurda que a pessoa que a gente ama faz, e também na felicidade absurda que a gente sente quando ela chega e talvez de vez em quando medo. E eu acho que isso é muito mais interessante do que um amor idealizado, só aquele amor muito focado na paixão. Agora, eu acho tudo isso muito interessante, porque Romeu e Julieta, essa obra de Shakespeare, né? Lá atrás, O Morro dos Ventos Uivantes é a obra da Bronte, né? Que também está num outro século, bem para trás. E você está vendo tudo isso a partir do ponto de vista de alguém com 15 anos, que certamente já amou, mas talvez não tenha ainda sofrido por amor, né? Ou seja, digamos, é a perspectiva da ficção, né? Sim, ou não? Sim. É da ficção. É uma perspectiva que eu tenho muito observado, tanto de outras pessoas que eu conheço, tanto por personagens de livro, que eu também sinto que são pessoas que eu conheço, mas assim, que eu leio e consigo muito perceber que a gente ainda é muito influenciado por Romeu e Julieta, e a gente ainda tem muito essa idealização do amor de Romeu e Julieta. Um amor incondicional, um amor sem fim, um amor de morte. Mas talvez não seja assim. A música sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre amei. E eu amo cantar, eu amo tocar o violão e ouvir a minha voz acompanhando junto. Também é como se eu estivesse conversando com alguém. E as músicas falam muito mais sobre as pessoas do que elas mesmas podem falar. As palavras carregam uma força muito grande mesmo. E, assim, eu consigo muito ver isso em pessoas que foram reerguidas pela literatura. E eu tenho momentos que eu sou muito reerguida pela literatura também. Momentos que eu tô completamente para baixo, completamente desmotivada. Eu pego um livro e leio e eu sinto a força daquelas palavras. Eu sinto a força que o autor usou para escrever aquele livro. E eu consigo respirar fundo, levantar e eu consigo levar mais um dia. O desenho, a pintura, a arte no geral, pra mim sempre foi algo como um desabafo. Um jeito que eu encontrei de falar, porque eu sempre fui uma pessoa meio introvertida. E eu sempre encontrei uma forma de dizer tudo isso pela arte.
tanto pela fotografia, quanto pelo desenho, quanto pela pintura. A arte foi uma panaceia. É mais do que uma cura, né? Mais do que uma cura. Eu acredito que é a arte que move o mundo e eu não quero parar de fazer isso nunca, nunca, nunca. Uma das mais prestigiadas artistas plásticas do Brasil completou 90 anos de idade. É a carioca Tereza Miranda, que há 44 anos também dá aulas de gravura na PUC do Rio de Janeiro. E Ernesto, eu visitei a mais recente exposição da Tereza Miranda e descobri por que o talento dela conquista tantos admiradores. Muitos, inclusive, são seus amigos, como o jornalista Zuenir Ventura e o artista plástico e diretor-geral adjunto da TV Escola, Luiz Dolino. Dolino, inclusive, conversou com a artista durante a nossa gravação. Vamos ver. Tereza Miranda nasceu, cresceu e cultivou a vida no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E ela representa também para o espectador uma artista voltada à iconografia carioca e brasileira. Havia uma universidade na Inglaterra, em Croydon, que eles ensinavam fotogravura, que era uma coisa que estava aparecendo. E aqui ninguém sabia como fazia, a gente via nas revistas, mas não tinha. E eu consegui uma bolsa do Conselho Britânico e fui lá. E aprendi fotogravura. E, por causa disso, eu comecei a fazer a parte Brasil que eu queria, né? Eu não fiz só o Rio, mas eu fiz o Maranhão, porque era a terra da minha mãe. Fiz Minas, fiz muito Minas, fiz um pouco da Bahia. E assim eu pude fazer, sobretudo na área de arquitetura. Tereza Miranda, 90 anos, já foi premiada em muitas bienais de arte no Brasil e no exterior. Fotogravura é uma técnica feita a partir de uma imagem, né, de uma fotografia. Nessa imagem aqui, eu fiz uma foto da Tereza em sala de aula, no celular. Essa é uma gravura, é uma imagem interessante, por quê? Porque eu fiz uma imagem dela trabalhando na fotogravura dela. Então é pura metalinguagem, né? A artista plástica não é avessa à tecnologia como recurso criativo, mas durante as aulas de gravura na PUC, mantém uma tradição. Quando vocês me apresentarem os projetos, primeiro é no lápis. Depois vocês vão para o computador de vocês, fazem o que vocês quiserem. Mas no começo é no lápis. Os alunos desta turma são bem jovens, têm aproximadamente 20 anos. Muitos não conheciam a carreira da professora até chegarem aqui. A Luísa ganhou um baita incentivo. O Portinari dava aula e ele dizia assim, quando você não sabe fazer mão, você jamais vai ser desenhista, porque senão você faz a mão, parece uma luva, né? Primeira experiência dela, você vê que ela sabe desenhar já. Não sabia muito bem como é que ia ser, mas eu gostei bastante, assim. Eu sempre gostei de desenhar e... não sei, botar o meu traço em outra forma de representação é bem maneiro. Pela sua trajetória pessoal e profissional, Tereza Miranda ganhou um presente do amigo Zuenir Ventura. Eu fiz uma crônica sobre isso, a garota de 90 anos, e como ela é dedicada aos amigos. Ela está em todos os lugares com os amigos, ela não falha, não falta. Queridíssima dos alunos. Quando, em 74, né, ela ia ser jubilada, houve um manifesto abaixo-assinado dos alunos, 1000 alunos, jovens pedindo para ela continuar, e acorda todo dia, 5, 6 horas da manhã, para fazer a caminhada dela de 5 quilômetros diário, né? Então tem uma disposição, quer dizer, para a vida, para os amigos, realmente assim inacreditável. Em 2014, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lentes, ajudou a criar a Rede Nacional de Ciência para a Educação, uma instituição que tem como objetivo aproximar as áreas científica e educacional. Fazem parte 105 cientistas de diferentes universidades e instituições de pesquisa, de diversas áreas do conhecimento. A saúde, depois da Segunda Guerra Mundial, recebeu um aporte muito importante em quase todos os países, a começar pelos Estados Unidos, dos cientistas, porque se percebeu que a ciência tinha tudo a ver com a melhoria dos níveis de saúde da população. Então, pesquisa científica chamada translacional para a saúde é uma coisa aceita por todos os governos, por todas as populações, por todas as pessoas. Se ninguém concebe lançar o lançamento de um medicamento ou de uma técnica cirúrgica sem uma prévia validação científica. Mas isso não aconteceu na educação.
a educação permaneceu muito intuitiva, muito baseada, às vezes, em ideologias, outras vezes na intuição dos políticos e dos governantes e dos professores. E não houve o aporte da pesquisa científica para embasar as iniciativas em educação. No livro Ciência para a Educação, uma ponte entre dois mundos, no qual Roberto é um dos organizadores, o próprio título sugere a necessidade dessa aproximação entre as duas áreas de estudo. A educação infantil e o uso de tecnologias em sala de aula são algumas questões muito discutidas entre os educadores contemporâneos e foram estudadas por diversos aspectos da ciência. Os economistas já sabem que as crianças que passam por uma educação infantil, desde a pré-escola, lá atrás, têm uma chance maior de sucesso em termos salariais, em termos de sucesso profissional, etc., do que as crianças que começam mais tarde. Além disso, existem dados que mostram que é justamente na fase infantil que o cérebro humano é mais plástico. O que quer dizer isso? Quer dizer, ele é mais suscetível às influências do ambiente. A tecnologia deve ser utilizada sempre, isso é inescapável e deve ser considerada como uma coisa natural. E o que nós temos que fazer é incorporar da melhor maneira possível as tecnologias aos processos educacionais. Você pode fazer um game instruído pela ciência, com o propósito de atingir determinados resultados educacionais, com uma metodologia específica e uma avaliação de resultados. Para Roberto, a missão da educação não é informar, mas descobrir aptidões, e conta como é possível pôr em prática esses conceitos. A escola tem que ser um festival de novidades, e ela tem que explorar o que a criança traz de casa e do seu ambiente como novidade. Então, eu digo isso de todas as maneiras. Por exemplo, suponha uma criança que vive numa área de risco, onde a violência é prevalente. Trazer esse tema para a escola é bom, e que as crianças possam discutir com os professores sobre isso. Não é? Assim como é bom que a criança traga para a escola a sua vontade de aprender sobre dinossauros, ou porque viu um filme, um vídeo, ou de aprender sobre como é que funciona um navio. Essa possibilidade das crianças trazerem os seus temas de interesse vai aumentar a motivação para eles aprenderem. Descobrir é tudo na educação, porque isso é que dá prazer para as pessoas. Foi publicado agora em dezembro, no Caderno de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais do INEP, um interessante estudo sobre a trajetória dos estudantes no segundo ciclo do ensino fundamental. Os autores, Alvana Boff, Adolfo Oliveira e Gabriela Barros, analisaram dados de 2,2 milhões de alunos que começaram 2011 no quinto ano do fundamental. Eles então foram atrás desses estudantes nas estatísticas de 2015 e descobriram que 1/3 deles acabou tendo uma trajetória irregular, ou seja, não estavam no nono ano do ensino fundamental, como era de se esperar para um aluno que não foi reprovado nem abandonou a escola. Alguns estavam atrasados apenas em um ano, o que é menos grave, mas 15% deles estavam ainda no sétimo, no sexto ou mesmo no quinto ano do fundamental. São jovens com altíssima probabilidade de evasão e que dificilmente chegarão ao ensino médio. O trabalho é fundamental por jogar luz no período pouco analisado de nossa educação básica. Falamos muito da alfabetização precária nos anos iniciais e dos péssimos resultados no ensino médio, mas boa parte da perda de aprendizagem e de jovens que abandonam a escola acontece no segundo ciclo do ensino fundamental. Construir políticas públicas mais eficientes nesse segmento deveria ser uma das prioridades de todos os governos. Uma pessoa que definitivamente está construindo um Brasil melhor dentro da sua área de atuação é o engenheiro aposentado Silvério Moron, que dedica algumas horas do seu dia para dar aulas gratuitas de física e matemática para estudantes. E o mais legal é que isso acontece numa praça pública, em plena zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Vamos ver este belo exemplo de cidadania. Sabe quando você está com dúvidas nas aulas de matemática e de física e precisa de um reforço extra, mas a grana está curta? Se você mora no Rio,
eu acho que eu tenho uma solução para você. Aqui nessa praça, em Botafogo, o engenheiro Silvério está ensinando matemática e física de graça para quem passar e tiver vontade. É isso aí, Silvério. Como começou essa ideia de ensinar numa praça de graça essas aulas? Eu estou professor de aula particular há 14 anos. Eu tenho 63 anos de vida, 41 de trabalho, 2 como engenheiro, 25 como comerciante, e aos 49 anos eu me encontrei profissionalmente. Foi quando eu dei a minha primeira aula particular. O objetivo maior foi melhorar o nível de escolaridade dos alunos. De ano para ano, o que eu venho sentindo? Que o nível de escolaridade vem caindo. Se você perguntar hoje a um jovem na faixa etária entre 17 e 20 anos se ele quer ser professor, então você não consegue nada. Nenhum jovem hoje é motivado para ser professor. Se você fizer uma projeção para daqui a 20 anos, você fica assustado. Então, eu quero motivar os alunos primeiro a aprender. Saber que matemática e física não é bicho de 7 cabeças, você pode aprender. E é esse desejo de aprender que motiva os alunos, aos poucos, ocuparem as mesas da Praça Mauro Duarte, em Botafogo. Eles formam uma sala de aula democrática, com pessoas de todas as idades e com diferentes propósitos. Samir nasceu a mais de 7.000 quilômetros do Rio, na República Democrática do Congo, mas encontrou nas aulas do Silvério uma forma de diminuir a distância e se aproximar dos números. Um dia eu recebi uma mensagem, de um amigo que me mandou dizendo que não, tem um professor perto da sua casa dando aula grátis de matemática. Eu falei, é uma brincadeira, vai deixar de existir daqui a uma semana. Mas um dia eu estava passando por aqui, aí eu vi que tinha muita gente aqui tirando dúvida com o professor. Aí eu passei, esperei a minha vez, tirei os exercícios que eu tinha feito no dia da faculdade, mostrei para o professor, ele começou a me explicar, eu entendi muito melhor. E foi o desconto de 100% que animou Maria e Luísa a retomarem os estudos. Até hoje, a matemática que eu tinha era entrou no zero e saiu no negativo mesmo. Zero de matemática. E agora ele está me ensinando percentual, cara. Simples, eu não sei. Quer dizer, eu não sabia. Porque eu não sei. Eu espero sair daqui alfabetizada em matemática, entende? Porque ele é uma pessoa maravilhosa, ensina mesmo uma paciência de Jó. O Gari Sérgio foi o segundo aluno de Silvério. Antes do trabalho, eu sempre passo aqui para me estudar com ele, que eu estou fazendo apostila. Aí eu venho aqui para me aprimorar mais a matemática. Eu sou apaixonado por ensinar. Aos poucos, todos começam a compartilhar o conhecimento e formar uma corrente que adiciona e multiplica a solidariedade. Um Silvério só, a gente não faz o verão. Mas se aparecer 1 milhão, 5 milhões de pessoas querendo ensinar, e qualquer coisa, não precisa ser uma matéria que tem que ter diploma, qualquer coisa. Tá? Eu acho que uma dona de casa ou toda pessoa que tem mais de 60 anos aprendeu alguma coisa na vida. Então, essa coisa que alguém aprendeu, pode o quê? Dividir com quem está precisando aprender aquilo. Então, pode ser, como eu estou dedicando 3 horas do meu tempo, a pessoa pode dedicar 15 minutos, meia hora, o tempo que for. Foi sensacional e tendo aula de matemática e física, que eu tenho dificuldade desde o ensino médio, eu estou muito tempo sem estudar, ele está me ajudando bastante. Silvério, que ensina João Vitor, que ensina Maria e Luísa e assim por diante. Quando a gente começa a dar exemplos na rua, a pessoa começa a imitar também. Aí faz uma sociedade melhor. Isso aí é a reciprocidade da felicidade. A felicidade deles é a minha felicidade. Você viu o sorriso do Gari. Esse sorriso do Gari é o sorriso do meu coração. E assim a gente encerra a Rede Escola de hoje, que fez uma retrospectiva do trabalho que fizemos em 2018. Semana que vem, começamos com a nova temporada da Rede Escola, com reportagens e entrevistas inéditas. E nós, claro, contamos com a audiência de vocês pela internet, pelo nosso site, o tvescola.org.br ou pela tela da TV. Sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas e aos sábados, às 16 horas. E tem Rede Escola em mais 2 edições, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30, sempre pelo horário de Brasília. E para quem vive no Rio de Janeiro, em Niterói ou no Grande Rio, pode assistir a Rede Escola na Multirio, no canal 26 da NET, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Um grande abraço e até a próxima.
Um beijo. Tchau.